que diferencia... Porque eu imagino que os mecanismos do cérebro ali serão os mesmos. De alguém que, por exemplo, não consegue ir na academia, assiste Netflix e pede lanche todo dia. De alguém que se motiva a ir pra academia, né? O cérebro funciona igual, eu imagino. Total, total. O que diferencia, então? É o mesmo cérebro. É o mesmo cérebro. Inclusive, falando de cérebro, se a gente for pensar na nossa espécie, a gente tá... E aí tem um pouco de divergência de quando que surgiu de fato, né? Depende do fóssil mais antigo. Hoje se fala de uns 300 mil anos, 350, mas vamos assumir 300 mil anos que surgiu o Homo sapiens, né? Se a gente for... Porque a gente não consegue dimensionar o que é 300 mil anos. Vamos fazer 300 mil anos ser 24 horas? Beleza, então... Condensamos 300 mil anos em 24 horas. Sabe há quanto tempo a gente mora em cidade? O Brasil foi descoberto, por exemplo, se for 24 horas? 2 minutos,4. Dá menos de 2 minutos e meio. É tipo assim, a gente tá junto aqui, não dá nem meia hora, né? Se tiver meia hora que a gente tá conversando aqui, eu já tô 12 vezes mais habituado a você do que o seu cérebro a essa realidade que existe, que a gente vive hoje. Então o cérebro ele ainda precisa se adaptar a essa realidade. Ele ainda é primitivo em muitos aspectos. Então a gente tem absolutamente a mesma estrutura cerebral. Nem dá tempo de mudar de uma pessoa que é mais preguiçosa do que para outra. O cérebro é exatamente o mesmo. Agora, óbvio que tem particularidades e tudo mais, mas estruturalmente é a mesma coisa. A grande diferença inclusive tem uns estudos muito legais, inclusive alguns ficaram famosos, né? Você já viu o teste do marshmallow? É um teste que você coloca um marshmallow, você pega o marshmallow, coloca na frente de uma criança, né? E fala assim, e a pessoa fala, se você comer esse marshmallow, você fica só com ele. Mas se você não comer, quando eu voltar aqui e o marshmallow estiver intacto, eu te dou o segundo. Né? Aí a criança fica olhando para o marshmallow. É um teste muito engraçado, assim, é divertido de ver, porque a criança fica olhando para o marshmallow e sofre, enfim. E aí tem umas que começam a comer na beiradinha, assim, sabe, para fingir que não comeu, outros lambem, enfim. Então, o que foi legal desse teste, e ele foi replicado algumas vezes já, mas é a dinâmica de mostrar a força de vontade mesmo, né? Porque a criança, ela percebe que ela ia ganhar o dobro. Faz sentido esperar 5, 10 minutos para ter o dobro, né? Muito sentido. Só que aí algumas não conseguem lidar com o próprio impulso, né? Esse impulso é o lado animal nosso, é o lado racional brigando com o lado animal. É sempre essa dialética, é sempre essa briga, né? Então, as crianças, e o legal desse teste é que foi mapeado esse processo depois. Qual foi o resultado na vida de adultos dessa criança? E foi espetacular, porque as crianças que tinham esse processo de refrear o impulso são crianças que, se você mensurar diversos indicadores de tanto sucesso financeiro, como brigas, como traição, como até prisão, cometer crimes, são crianças que são muito menos propensas a esse tipo de resposta, porque elas têm um controle delas mesmas, frente às outras que acabam tendo muito menos renda, muito mais briga, muito mais divórcio, muito mais... Isso. Então, basicamente, se eu for colocar como um grande ponto que de fato está sob nosso controle, é meio que entrar nesse jogo com o cérebro. Eu entendi que eu tenho esse impulso aqui, eu quero fazer isso. Mas, peraí, tem um outro lado meu aqui, que é o lado racional, que diz que eu não deveria fazer. Se sempre a gente cede para o impulso, a gente está, querendo ou não, treinando o nosso cérebro. Cada coisa que você faz, o cérebro é plástico, né? Quanto mais você repete algo, mais o cérebro aprende aquilo. Então ele aprende a ficar mais procrastinador, ele aprende a ficar mais preguiçoso, ele aprende tudo. Então, se você sempre vai para essa dinâmica de recompensa de curto prazo, automaticamente você fica bom nisso. E o lado racional fica não tão bom. Então esse eu diria que é o grande estopim, é você conseguir dimensionar que existe uma variável que só a nossa espécie consegue dimensionar, chamada tempo. Você não consegue chegar para um cachorro e falar, eu te dou esse ossinho aqui, mas você não pode comer agora porque a economia vai estar ruim e de repente no próximo ano você não vai ter ossinho, guarda ele. Jamais. Você falou isso, ele já pegou o osso, já está embaixo do sofá comendo, enfim. Então a gente, enquanto espécie, a gente tem essa faculdade mental de conseguir conceber tempo. Só que a gente não usa essa variável a nosso favor. Então é assim, eu posso tomar uma decisão de fazer agora e eu vou ter X de benefício, mas não fazer pode me dar outro benefício. É a dinâmica, só para deixar mais claro, aprender inglês dói, mas não aprender também dói. Qual é a dor que você escolhe? E esse é o grande ponto para te responder a pergunta. Ir na academia dói, mas não ir na academia também dói. Então, eu escolho muito mais, quando eu falei de desejo, né, e prazer, eu percebo muito mais qual é o nível de lugar, qual é o máximo que uma pessoa vai atingir na vida dela, com base na dor que ela aceita abraçar,
do que com base no desejo. A pessoa pode desejar o que ela quiser, mas eu sei muito mais onde ela chega com base na dor que ela aceita enfrentar. Então, em saber enfrentar a dor, né, a dinâmica de, cara, eu sei que ir na academia dói, mas é essa dor que eu quero, porque a de longo prazo eu não quero ter, a de não ir, de ficar sobrepeso, com, sei lá, com problema de saúde. Então, basicamente, é essa dinâmica, é essa autorregulação que a gente precisa aprender a desenvolver, porque não se desenvolve sozinho. Sozinho você vai ficando cada vez mais instintivo, né? Você vai fortalecendo o seu instinto. Então, esse impulso e esse processo de refrear, inclusive, é o que a gente tem muito como base do ensino dentro do Brain Power. Eu sinto que a gente, além de tudo isso, a gente vive num momento onde as indústrias perceberam isso. Total. Então, as indústrias alimentícias, indústria fonográfica, até, enfim, todas as indústrias de software e tudo mais, entendem que a gente está desse jeito e utilizam isso a favor do lucro, né? Na real, isso aí, cara, que pode parecer uma teoria da conspiração gigantesca, né? Ficar falando disso, mas no fundo é por aí. Se você reparar, você trouxe por uma esfera, eu vou mostrar uma outra, porque todas, no fim, remetem a isso. A televisão, por exemplo, ela dá muito mais peso à notícia negativa. Por quê? Porque prende a atenção. A gente fica aflito. Poxa, será que isso pode acontecer? Né? Então, ela fica com notícia ruim, negativa, com um peso muito grande, porque dá audiência, a pessoa está lá. E quando... eu percebo isso pelos cortes. Total. Se eu faço um corte mais com título negativo e tal, vai muito melhor do que um título positivo. Não faz o menor sentido, né? Poxa, a pessoa deveria querer crescer, enfim. Mas essa dinâmica do cérebro natural de a gente tem uma aversão a risco, que é um dos papéis do nosso cérebro. Mas voltando para a televisão, então, visto que o lado negativo atrai mais, o que é interessante? Poxa, primeiro que isso prende mais atenção. E quem que anuncia na televisão? São indústrias de consumo, né? E quando você está negativamente ou emocionalmente abalado, você está muito mais propenso a consumir coisas, porque você fala, não, eu mereço uma cervejinha, mereço sair, mereço... Sabe, você merece mais, né? Internamente você pensa isso. Então, realmente... Os benefícios do ponto de vista de consumo, por esse lado de merecimento, ele é intensificado, né? Então, não só nisso que você trouxe, mas na televisão. E se a gente for olhar, basicamente em todas as indústrias, né? Sempre você coloca uma pressão. Isso, inclusive, é uma das bases da persuasão, né? Que é um dos elementos, uma das coisas que a gente ensina, a neuropersuasão. Quando você gera uma pressão, automaticamente surge uma válvula de escape. A pessoa quer escapar daquilo, né? Porque ela sente que ela está com algum tipo de incômodo. Então, o incômodo gera uma força. Essa força geralmente é canalizada, né, por alguém que, nesse caso, uma indústria que está se beneficiando desse impulso gerado pelo incômodo. Caralho, que foda isso, cara. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.